Sonhei que vi um basilisco que lagarteava numa praia rochosa. Eu olhei para o basilisco e com olhos pétreos deixei de olhar. Sonhei que vi uma cocatriz mascando parte de uma ossada. Eu contemplei a cocatriz, mas não se contempla com a vista petrificada. Olhar para um basilisco nunca, jamais vale o risco. Contemplar uma cocatriz é permanente e nada feliz. Pois a verdade não pode ser negado, a vida nunca é boa enquanto petrificado. Com esse belíssimo poema de destruição, a gente abre a 8ª discussão do projeto Land Sandman, que é sobre o arco Vidas Breves, das edições 41 a 49. E também a gente vai falar bem rapidinho sobre a edição Ramadã, que é a de número 50, que foi aí comemorativa pelo marco de 50 edições de Sandman. Vidas Breves é um dos maiores arcos da história de Sandman, mas pelo menos pra mim na leitura ele passou voando. Estação das Brumas ainda é meu favorito, mas eu acho que esse aqui chega muito perto, assim, pela beleza da história, pela profundidade dela, pela riqueza de detalhes, e também por mostrar os Perpétuos muito mais como uma família do que como entidades com poderes relacionados ou algo do tipo. E claro, tem ações aqui que são muito importantes pra definir personagens daqui até o final da história, mas eu já chego lá, né? Vamos por partes. Pra resumir o arco de forma bem resumida mesmo, pra gente poder partir direto pros detalhes, eu vou dizer que desde o início da história a gente sabe que tem um irmão perdido, um irmão que abandonou o posto dele, que é a destruição. 300 anos depois de ele ter abandonado isso, a Delírio tá sentindo falta dele, ela quer ele de volta e ela pede ajuda pros irmãos dela pra tentar encontrar a destruição. Só que a gente percebe que a família não é das mais unidas, né? Porque ela demora muito pra encontrar alguém que tope isso com ela. O único irmão que dá um apoio pra ela nessa busca, ainda que por motivos assim bem próprios, não por necessariamente querer encontrar a destruição, é o Sonho, porque ele terminou um relacionamento recentemente, a gente ainda não sabe com quem, só tem palpites, e ele procura uma forma de se distrair, então ele aceita ajudar a Delírio a encontrar a destruição no mundo desperto, pra quem sabe até ele encontrar a amada dele ali de novo. Só que aí no meio desse caminho muitas coisas começam a acontecer, assim, de vidas sendo afetadas por conta dessa busca deles, vidas inocentes, né, sendo perdidas. Eles decidem interromper a busca pra não machucar mais ninguém. Só que abandonar essa busca deixa a Delírio muito aborrecida, ela acaba fechando o reino dela, ela parou de fazer o trabalho dela também. Aí a Morte fica puta com o Sandman, vai lá no reino dele, dá na cara dele de novo, fala que ele tem que pedir desculpa pra Delírio, e por mais difícil que seja pra ele, por mais que ele não entenda, né, que ele acha que ele tá certo, ele vai e ele pede desculpas pra Delírio, e eles retomam essa busca, só que dessa vez com a ajuda de um outro irmão, o Destino. E eles encontram destruição e eles têm uma conversa assim que é de lavar a alma e também de preparar a gente para os acontecimentos seguintes dos próximos arcos. A gente já tá caminhando pro final, é bom lembrar. Aí depois disso tem a morte do Orfeu e aí acaba o arco de uma maneira bem melancólica. Esse é um resumo assim muito rápido de tudo que aconteceu para que a gente possa entrar em detalhes da história daqui pra frente. A primeira de várias coisas muito interessantes nesse arco que eu vou querer comentar é que no início dele a Delírio tem uma conversa com uma moradora de rua que pede pra ela um trocado. E dentro da cabeça da Delírio, a palavra trocado ativa alguma coisa. Ela começa a relacionar a palavra trocado com troca, com mudança, com trocar. E eu vou dizer pra vocês que mudança é o grande tema desse arco Vidas Breves. A vida é sobre mudança e todo mundo tem medo de mudança em algum grau. Mesmo os deuses que já foram mencionados aqui em Sandman, eles têm uma luta interna pra tentar se adaptar, tentar se readequar, mudar realmente pra que eles consigam sobreviver num novo mundo. Só que a gente, como mortal, a gente sabe que a nossa vida tem um final. E não importa quanto tempo alguém viva, sempre parece que a passagem dela por aqui foi muito breve. Outra coisa legal é que a Delírio busca o apoio das irmãs dela primeiro, né? A Desejo e a Desespero. Obviamente porque são figuras que estão ali muito entrelaçadas, são as irmãs mais próximas. Só que elas não dão muita bola pra essa busca. Elas preferem deixar as coisas como estão. A Desespero ainda é a que mais dá a entender que ela tinha uma ligação forte com destruição. Então ela tá lá naquele reino espetacular dela, cheio de fumaça e cheio de espelhos mostrando o reflexo de cada pessoa desesperada no planeta. E a Desespero tem uma das mais belas representações dela em toda a história de Sandman, eu acho, nas mãos da Jill Thompson, porque você olha pro rosto da Desespero e você vê dor, você vê sofrimento, e isso é muito sensacional. Essa frase ficou bem estranha, né? E aí, num desses flashbacks que a Desespero tem com destruição, a gente vê a relação mais próxima dos dois, e vem aqui uma das falas que eu considero mais importantes pro arco, ou pelo menos no início, né, como um pontapé inicial. Que a Desespero fala que algumas
coisas são imutáveis. As pessoas amam, morrem, sonham, destroem, desesperam-se e enlouquecem. Cumprem seus destinos, seguem o curso de suas próprias vidas. Nós cumprimos nossa função, assim como os humanos a deles. Isso não mudará. E aí o Destruição fica com aquela dúvida. Acha que não? Realmente você acha que não vai mudar? E aí vamos pensar na metáfora que é o último quadrinho dessa página, com Destruição dando um beijo em desespero. Poesia, gente. E aí corta pro Morpheus no sonhar, né? Ele tá boladaço com o término do relacionamento dele, mais um. O humor dele é tão dark que, tipo, tá chovendo a eras dentro do sonhar. Pô, é água que não para mais. Tempestades, realmente, porque ele tá se sentindo mal por dentro. E aí, como pontua o Cabeça de Abóbora lá, né, do sonhar, é tudo meio desproporcional. Aliás, eu gosto muito do Mervyn. Ele é tipo um zelador do sonhar. Ele é o único que manda real sobre o Morpheus, aquelas coisas que todo mundo pensa, mas ninguém fala, porque afinal de contas ele é o Lorde daquele espaço. Mas ele é o único que critica diretamente a infantilidade do sonho. Nem sempre o Mervyn tá certo, mas a gente vai falar disso mais no final do vídeo. E o Morpheus é bem intenso, né? Ele tá pensando na morte da bezerra, e aí o Matthew, pra variar, tá lá conversando com o Lucian e pergunta, tá, mas é sempre assim? Toda vez que algo acontece ele reage dessa forma? E aí ele fala, não, quando a Nada sumiu, o sonhar ficou destruído, quando a Eleanora também desapareceu, ele só deu pesadelos eternos pra todos os vivos. Só coisas assim, não, isso é completamente diferente. E aí chega Delírio no reino do sonhar pra pedir ajuda pro Morpheus. Uma palavrinha antes de qualquer coisa sobre Delírio, parece que ela e o Morpheus, assim, estão em lados completamente opostos do espectro de emoções, se a gente parar pra pensar. E a gente descobre nesse arco que Delírio já foi deleite, mas ela passou por uma mudança, e quem ajudou ela nessa transformação foi Destruição. E com isso a gente percebe na prática uma coisa que já vem sendo, assim, dado dicas, né, ao longo de toda a história de Sandman, que eles falam que quando um Perpétuo morre, porque ele pode morrer, um novo aspecto toma conta daquilo. Ele não deixa de existir, de certa forma. Ele pode mudar, mas tá lá. E a Delírio visivelmente tem um problema sério pra organizar os pensamentos dela, o que pode acabar irritando algumas pessoas ao redor, né? E eu vejo muita gente se referenciar a Delírio como sendo muito infantil, como sendo uma criança, mas de certa forma é isso mesmo. Porque as crianças conseguem ser muito, muito randômicas de vez em quando, mas também elas têm a habilidade de ver coisas que os outros não veem, coisas que adultos não percebem. E o sentido de visão é muito importante nesse arco. Vidas Breves é muito cheio de referências, tanto na arte quanto na escrita, a olhos, a visão, a ver, a enxergar. A arte da Jill Thompson, inclusive, é repleta de vários quadrinhos que tem closes nos olhos de praticamente todos os personagens. Porque os olhos são os espelhos da alma, né? Já disse um andarilho lá pro Morpheus em determinado momento desse arco, inclusive. Você vê verdade num olhar. E enfatizar os olhos dos personagens em determinados momentos é uma forma de mostrar a verdade deles, mostrar que eles realmente são sinceros naquilo que eles estão fazendo. Uma forma de mostrar a alma, né? Durante a road trip deles ali pelo mundo desperto, conversando com deuses, strippers, advogados de zilhões de anos e agentes de transporte, eles vão encerrando breves vidas pelo caminho sem perceber a princípio esse impacto. Aí tem uma parte muito engraçada quando eles vão ficar num hotel e a Ruby, que é a humana que tá acompanhando eles, ela pergunta pro Morpheus, tá, e aí, você sabe usar a chave? Vai querer ficar com a chave? O Morpheus dá uma ignorada nela animal, assim. Aí a Delírio fala, acho que ele não gosta mais de chaves. Ele ficou bem traumatizado, tadinho. Essas vidas sendo encerradas de maneira tão breve, de maneira não planejada, muitas vezes, é uma das justificativas do título do arco. Como a morte diz, numa das frases também mais replicadas por aí, você tem o tempo que todo mundo tem, o tempo de uma vida, nem mais nem menos. E muitas das histórias de Sandman são sobre histórias e o significado que a gente atribui a elas. Então, a punição no inferno, ela é mais efetiva quando a gente tem medo do céu. Foi isso que a gente aprendeu lá no primeiro arco, certo? Um assassino acha que ele tá mudando o mundo porque ele acredita na importância dos atos dele. Isso a gente viu lá naquela convenção de serial killers do arco 2. Muitas lendas antigas ainda importam porque elas vão se adaptando, elas vão mudando, elas vão se tornando maleáveis à medida que elas evoluem. E a história que mais nos interessa, que é a nossa, ganha mais comoção e importância perto do final porque o relógio continua girando. E antes desse tempo acabar, a gente vai fazer tudo que precisa ser feito? A gente vai falar tudo que precisa ser dito? Ou a gente vai ficar criando tempestades no dia das outras pessoas só porque alguma coisa não caiu bem pra gente? A morte tá sempre por perto pra ensinar a gente. Lá em Estação das Brumas, ela mandou a real pro Morpheus porque ele tinha pisado na bola feio com a Nada e ele ouviu ela e foi tentar resolver isso. E aqui em Vidas Breves, ela tá possessa com ele porque ele maltratou a Delírio de certa forma. Ele não levou em conta os sentimentos dela e a importância que Destruição tem na vida dela. Ele deixou a Delírio frustrada e triste porque o Destruição era o único que realmente entendia a essência dela e conseguia conversar com ela. E aí o Morpheus foi lá, viu a ferida aberta, enfiou os dois dedos e girou, né? Então custa muito pra ele pedir desculpas, mas
mas ele vai e ele pede. Só que quando o Morpheus lida com a morte do próprio filho dele, a gente vê uma mudança acontecendo de novo. Só que essa é uma mudança muito mais definitiva, muito mais forte, muito mais poderosa do que quando ele saiu do cativeiro ou de quando ele teve que ouvir a irmã dele dando conselho pra ele. Essa mudança é real. A relação do Morpheus com o filho dele é muito interessante nesse arco e a arte da Jill Thompson se torna muito poderosa aqui. As cenas entre os dois são lindas. Neil Gaiman e a Jill fizeram um trabalho lindo sabendo onde tirar a fala, onde deixar sombra, onde pôr sangue. Tem muita emoção nessa cena onde ele finalmente mata o Orfeu. Esse quadro do Orfeu morrendo enquanto as flores estão aqui embaixo, tão vivas, o contraste de vida e morte. A questão da Anke brilhando, ainda que tenha escuridão ao redor dela, é tudo poético. O Morpheus é muito expressivo, a gente vê que ele realmente ficou abalado pelo que ele teve que fazer. Agora, esse quadro aqui, gente, eu fiquei olhando ele assim por muito tempo. Ele é de uma delicadeza assim incomparável. Se você observar que ele é dividido em 6 retângulos, se você parar pra olhar um por um, você vai ver... Eu não sei fazer isso, cara, vocês têm que tentar fazer em casa. Mas assim, cada quadro é como se fosse a câmera acompanhando, assim, saca? O Morpheus até a parte das flores vermelhas aqui de sangue. E é um impacto muito diferente, é um movimento muito diferente do que se fosse uma cena apenas com ele no canto, assim. É um detalhezinho, mas que faz diferença no impacto da cena, porque, sei lá, não mexe, né? Então você tem que criar um movimento de alguma forma. Divino, sei lá, não tem outra palavra pra descrever. Acho que é um dos quadros mais bonitos desse arco todo. Isso devia virar filme. Os lugares maleáveis que foram tema de uma edição que a gente viu ali no vídeo anterior, eles se mostram aqui mais uma vez. Realidade e sonho convergem. Só que não é aquela coisa de mesclar realidade e sonho em um lugar. Não, aqui a gente tem o sonho tendo que lidar com coisas reais cada vez mais. Eu falei no começo do vídeo que o Mervyn nem sempre tá certo, e esse é o ponto que eu quero chegar. Ele errou. Ele diz aqui no finalzinho do arco que falta pro Morpheus é ter que encarar a realidade, que ele tá ali sempre ali na dele e tal, mas assim, ele não sabe como é a vida real. Mas o que é mais real do que o que ele teve que fazer? Perder um amor é motivo pra poesia, sabe? É motivo pra tempestade. Agora, matar o próprio filho? O sonho mudou, ele tá muito mais gentil com os servos dele, tanto que eles até ficam meio ressabiados, assim. Só que o Morpheus ainda não sabe o que as ações dele vão resultar. Isso a gente só vai descobrir mais pra frente. Aliás, um pouco antes de chegar no Orfeu, o Sonho e a Delírio vão em busca do destino pra pedir ajuda pra ele, só que ele não tá muito cooperativo, assim. E aí a gente vê uma coisa legal da Delírio, que ela é tão doidinha que nem as ações dela estão previstas no livro do destino. E aí ela fica muito lúcida por um momento, a gente percebe isso pela tipografia dela, porque as fontes ficam todas organizadinhas e tal. Aí você pensa, ah, então ela pode ficar desse jeito, mas na verdade não. A gente vê algumas páginas depois, quando ela tá conversando com Destruição e com o Sonho, como isso machucou ela, como doeu, porque dói muito quando a gente tem que agir contra a nossa natureza. Então, ainda que seja possível ela ser normal, isso é destruidor pra ela. Por sinal, antes que a gente termine o vídeo, é bom eu falar, né, do Destruição, porque afinal de contas ele é um dos personagens principais desse arco e ele é sensacional. É bem curioso que o Destruição esteja se dedicando à arte, porque a arte é uma forma de desconstrução também, né? Então ele consegue criar coisas a partir da cabeça dele e tal, em uma tela, ele tenta poemas também. Olhando a ordem de nascimento dos Perpétuos, a gente percebe que Destruição foi criado depois do sonho, significando que uma vez que as formas vivas possam sonhar, elas também podem destruir. Mas como Destruição fala pros irmãos, toda moeda tem dois lados, e o papel dele não é só abraçar a destruição, mas também definir a criação. É uma escolha, todo mundo tem escolha, certo? Depois do jantar, que o Destruição fala um negócio pro Sonho e pra Delírio que me deixou pensando um bocado. Ele diz que os Perpétuos são padrões, são ecos, e que a existência deles é breve e delimitada. Que nenhum deles vai durar mais do que essa versão do universo. Ele cumpriu o papel dele e ele sabe que nada de novo vai surgir enquanto o antigo não for destruído. Que não se pode iniciar um novo sonho sem abandonar o anterior. Guardem essas palavras porque elas são muito poderosas. A morte define a vida, desespero define esperança, sonho define realidade, destino define liberdade, sabe? Tudo uma escolha, tudo tem dois lados. É questão de escolha, é questão de natureza. E é engraçado perceber que quando a Delírio ouve esses argumentos, ela meio que concorda, como se ela já soubesse disso. Talvez ela tenha percebido isso quando ela era Deleite, e por isso ela acabou virando Delírio. Aí tem uma coisa meio mágico de Oz nesse arco que eu vi alguém comentando e eu pensei, cara, eu vou levar isso pro vídeo porque eu realmente não tinha notado. Quando Destruição faz o jantar e ninguém come, ele diz assim: obviamente nenhum de vocês está interessado no jantar que eu preparei. Existe mais alguma coisa que vocês queiram? Um cérebro, um balão, um coração? A Delírio vai atrás de Destruição em busca de uma certa estabilidade. Ela acaba ganhando o Barnabás, que seria meio que o cérebro que ela ganhou. O Destruição acaba se dando um passeio metafórico de balão, né, rumo às estrelas. E contra todas as
expectativas, sonho ganha um coração. Achei a analogia bem curiosa, resolvi pontuar pra vocês aqui também. Um comentário bem rápido sobre as letrinhas desse arco. Eu acho que é Todd Klein o nome do cara. Ele faz um trabalho lindo definindo o estilo de fala de cada personagem. A gente tem lá os balões negros do Morpheus, a gente tem os balões coloridos da Delírio, porque, enfim, a cabeça dela funciona daquele jeito. Quando ela tem um momento de sanidade, as letras ficam organizadas, e o Destruição, ele tem um balão comum dos homens, que eu acho que é curioso porque ele já demonstra uma empatia muito grande com a humanidade e diz que a gente é dono do nosso próprio destino, que a gente faz aquilo que a gente bem entende. Então ele tá numa posição muito diferente dos Perpétuos, ele é muito humano. Ah, cara, eu adoro esse arco. Eu acho que ele é muito importante, ele é muito definitivo nas ações dele. É como se daqui pra frente só fosse realmente amarrar pontas. A gente já tá chegando no fim, se você parar pra pensar. E aliás, Daniel Hall, caso vocês lembrem, o filho do Morpheus, ele aparece nesse arco, só que ele aparece numa cena bem rápida que é bem de partir o coração, assim, mas enfim, mais pra frente vocês vão entender. Já falei da Delírio, já falei do Desespero, já falei do Mervyn, da mudança do sonho, da morte do Orfeu, da arte, das letras. Eu misturei a ordem de tudo, mas acho que deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer com cada coisa. Não sei se eu tinha mais coisa pra falar, mas assim, vamos ver como é que vocês se saem também nos comentários pra gente continuar essa discussão. Também tem mais histórias pela frente aí que vão ser impactadas por acontecimentos desse arco, então se precisar a gente retoma o fio da meada. Mas falem, por favor. Sobre Ramadã, eu admito que eu fiquei pensando se eu realmente ia falar dele aqui nesse vídeo, porque Vidas Breves é um arco muito extenso, com muitos desdobramentos. E também porque, assim, Ramadã tá longe de ser uma das minhas histórias favoritas, e então eu tenho poucos comentários para tecer a respeito. Mas ela tem algumas coisas bem impressionantes. O principal delas, pra mim, é a arte do P. Craig Russell. O Morpheus tá fantástico, ele tá muito expressivo nos olhares, muito autoritário. Lembrando que esse é um Morpheus de antes do cativeiro. O manto dele é maravilhoso. Realmente o artista mergulhou, respirou todo o universo ali pra fazer uma versão muito bonita de Bagdá. Tem um quadro em particular que mostra a narração acontecendo numa espécie de tirinha e ela tem um formato todo diferente, assim. É uma arte que quebra regras. Ramadã me lembrou uma versão um pouco diferente de Augustus, de Espelhos Distantes, porque mostra o que a humanidade escolhe venerar, o que a humanidade escolhe lembrar. Mas é uma história mega triste, porque o sonho do Rashid era criar uma versão da cidade dele que fosse maravilhosa, linda, que todo mundo amasse e que durasse pra sempre. Só que ele meio que se perdeu nesse sonho à medida que ele tentava trazer isso pra realidade. É o resultado esperado, mas assim, é de partir o coração quando a gente vê ele cobiçando a cidade ali dentro do vidro e na página seguinte a gente vê Bagdá nos dias atuais, sabe? Destruída por guerra, destruída por míssil e tudo mais. Lembrando que na época em que essa história foi escrita já tinha passado alguns anos da guerra Irã-Iraque lá em Bagdá, então é um pouco de resquício dessa coisa de guerra, antes da ocupação ainda dos Estados Unidos. Mas assim, se vocês tiverem mais comentários a respeito de Ramadã e de como essa história se encaixa dentro do universo de Sandman, por favor, fiquem à vontade para fazer esses comentários aqui ou em postagens nas redes sociais usando a hashtag LandSandman, porque assim eu consigo acompanhar e aí eu consigo ler o que vocês estão falando, interagir e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo aí com mais pessoas para que elas conheçam o Sandman também. O próximo vídeo de discussão é sobre o arco Fim dos Mundos, das edições 51 a 58, e ele sai no dia 18 de julho, se nada se atrasar, porque julho tá uma loucura. Mas vai dar tudo certo, boto fé. Então aproveitem a leitura de vocês e até o próximo vídeo.